que não conseguiam êxito. E quando nos É lá que Kardec viu pela primeira vez uma mesa dançando e dando resposta, inclusive a perguntas mentais feitas pelo público, que ele não teve como deixar de acreditar que havia alguma coisa de verdadeiro. Como homem positivo, ele viu o efeito. Qual era o efeito? A mesa se mexendo, a mesa respondendo. Ele viu logo, apesar de não saber explicar, que por trás de um efeito inteligente, forçosamente haverá de existir uma causa inteligente. Tanto que ele botou aquele epigrama da revista Espírita, da causa do efeito inteligente, causa inteligente. Então, ele estava diante de um fenômeno inexplicado até então, mas que devia ter uma causa e que ele queria pesquisar, porque ele percebeu, naquela aparente brincadeira que ele estava vendo, naquela brincadeira que faziam daqueles fenômenos, como que é uma verdade que precisava ser estudada e que poderia inclusive responder aos grandes questionamentos que a humanidade fazia até então, e que nenhuma filosofia, por mais profunda que fosse, conseguia até aquela época dar uma resposta. Então Kardec começa semanalmente a participar dessas reuniões. No início eram reuniões frívolas. As pessoas presentes faziam perguntas sobre o número da loteria daquela semana. Já existia loteria naquela época. Fazia pergunta às mocinhas com quem que ia casar. Então, em cada sessão, ele levava, fazia 1, 2, 3 perguntas, os espíritos respondiam. O que aconteceu na assembleia que participava dessa reunião? As pessoas frívolas, aquelas que procuravam apenas se distraírem, foram embora, ficando apenas as pessoas interessadas. Ficou um seleto grupo de pessoas. Isso foi muito bom, porque aumentou a concentração, o recolhimento das pessoas e o interesse real pelos fenômenos mediúnicos que ali se desenvolviam. Então Kardec, cada vez ele ia levando perguntas, cada vez os espíritos iam respondendo. Ele chegava à sua casa, complementava aquelas perguntas que ele achava que estava muito lacônica, tanto que se nós lermos o livro dos Espíritos, há perguntas que representam 1/5 e Kardec os 4/5 restantes como comentário complementando. Depois ele tem a ideia de coordenar aquilo, de que forma? Arranjar aquelas perguntas esparsas, rearrumar em capítulos, em subcapítulos por assunto, formando livros separados dentro do livro dos Espíritos. Eu me recordo do nosso lar modesto, quando nos sentávamos 2 longos bancos à volta da mesa, 13 feras esfaimadas, e os 2 domadores, um no extremo e o outro no lado oposto. Eu me sentava ao lado de minha mãe, porque eu sou o caçula, como diz na Bahia, o último cachorrinho. Que expressão fascinante. Sentava ao meu lado dela, e ela ali presidindo a mesa com meu pai, a figura da austeridade, nascido no fim do século XIX, o homem que era mais temido do que amado, porque era o conceito. O pai era aquele que castigava, era aquele que punia, a mãe era aquela que amava, e quando não conseguia educar, dizia, quando seu pai chegar, ai meu Deus, que sentença de morte. Graças a Deus, em nossa casa, meu pai conseguiu entronizar o psicólogo, que ficava pendurado atrás da porta. E quando minha mãe dizia, quando seu pai chegar, a gente já mudava de conduta terapêutica na hora, porque já sabia que ia ter uma sessão físico-terapêutica muito bem ministrada. Naquele tempo em que eu via os espíritos no meu aturdimento infantil, juvenil, um dia meu pai me chamou e me disse, você não vê morto. Eu disse, mas eu vejo. Você não vê. Ele disse, mas pai, eu vejo. Você está dizendo que eu sou mentiroso? Eu digo, não senhor, mas eu vejo. Você não vê. E se você tiver a ocasião de os ver,
não diga a ninguém, porque eu não quero que ninguém pense que você é louco. Toda vez que eu souber que você disse, quando chegar em casa você apanha, porque você não vê. Eu dizia, apanhava e continuava não vendo. Mas que amor ele despertou em nós com a sua severidade, porque era o postulado da época. O pai era mais temido do que amado. Quantas vezes eu corria para abraçar meu pai, eu tinha sede de ternura, então eu corria para abraçar ele alto. Homem não abraça homem. Eu não era nem gente, quanto mais homem. Era aquele toco de criança. Homem não abraça homem. Eu oro muito por meu pai para que ele não veja o que acontece hoje na terra, em que todo mundo abraça todo mundo. Cada um de nós deve tornar-se útil, segundo as faculdades e os meios que Deus nos colocou nas mãos para nos provar. Eles nos ensinam também que não há faltas ou erros irreparáveis. O ser humano encontra um meio necessário nas diferentes existências para avançar segundo o seu desejo e os seus esforços em direção à perfeição, que é o seu objetivo final. Este é o resumo da doutrina espírita, como ela aparece no ensinamento dos espíritos superiores. E aí, de Jesus para o paralítico, aquele que desceu pelo telhado, por sinal mostrando a alta tecnologia que o homem sempre consegue desenvolver em situações difíceis. E isso é aprendizagem também. Tudo cheio, eles tiveram a ideia, vamos descer com um paralítico ali pelo telhado, destelharam a casa do homem, desceram, muito bem. E segundo as lendas, provavelmente, não sei, depois que o paralítico voltou a andar, caiu no popular na gandaia. Morreu do mesmo jeito, agora andando, né? A gente não sabe o que seria na próxima, mas tudo bem, o problema é dele. Mas Jesus alertou ele dizendo, olha, que já estás curado. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. Era paralítico, meu filho? Cuidado, tetraplégico, né? Esclerose múltipla. Então a pedagogia divina é interessante, porque ela vai de conformidade com o aprendiz.